Olá! Neste vídeo vamos apresentar alternativas para a formação do leitor a partir do livro O Gato Xadrez, Rita Pancada na China. A metodologia proposta completa está no Manual do Professor em PDF e foi construída a partir do que a Base Nacional Comum Curricular indica para o componente curricular Língua Portuguesa. Ela apresenta uma visão global do texto e analisa os aspectos estruturais do gênero, ou dos usos de linguagem que confirmam a sua literariedade. Encerra indicando que o lido pode contribuir para formar o repertório do leitor, ampliar seu horizonte e colocar a literatura no centro das coisas significativas que os estudantes fazem na escola e fora dela. Quem aí já viajou e guarda dessa experiência uma boa lembrança? Quem deseja viajar? Para onde? Em O Gato Xadrez, Rita é uma brasileirinha atrapalhada que acaba vivendo grandes aventuras de viagem. Nelas, conhece povos diferentes, aprende novos costumes e faz amigos. Mete-se em divertidas confusões antes de conseguir voltar para casa. Quando criança, Tiago de Melo Andrade vivia rodeado de livros. Tentou ser arquiteto, estudou história, formou-se em direito, mas resolveu ser escritor. Seu primeiro livro recebeu o Prêmio Jabuti na categoria Autor Revelação. A partir daí, nunca mais parou de escrever para o público infanto-juvenil. Laura Michel costuma dizer que as artes visuais são a sua maneira de olhar o mundo e de se expressar. Como também gosta muito de ler, se interessou pelo diálogo entre o texto e a imagem, tornando-se ilustradora de livros infanto-juvenis. Esta novela recorre à fantasia e ao humor para aproximar a personagem e seus leitores da vida cotidiana do Oriente, apresentando aspectos da geografia, da sociedade e dos costumes chineses. Ao lê-la, os leitores também se envolvem com uma divertida narrativa de viagem. Antes mesmo de começar a ler, o leitor faz inferências a respeito do que vai encontrar. Nessa etapa, são sugeridas atividades para que os alunos comecem a interagir com a obra, confrontem suas previsões com o que encontram nela, escolham modos de ler e estratégias para lidar com o que o texto apresentar de novo. Apresente o livro para a turma, destacando o título, a capa, o autor, o texto de contracapa e algumas ilustrações. Peça que os alunos especulem sobre as personagens e o tipo de narrativa que lerão. Leia em voz alta o primeiro capítulo e converse com os alunos. O narrador é uma criança ou um adulto? Ele fala de um tempo presente ou passado? O que ele sabe a respeito da personagem? Ele conta a história de Rita com alguma intenção? Que efeito ele deseja produzir no leitor? Encaminhe a leitura extra-classe e sugira que anotem dúvidas sobre o vocabulário, além de observações e exemplos da narrativa que confirmem ou não as expectativas de leitura. As atividades de leitura e compreensão abordam a literatura a partir do impacto causado no leitor, destacando aspectos marcantes da obra ou do gênero. As características relevantes da obra, como questões de linguagem, estrutura dos gêneros e intertextualidade, são estudadas para atribuir sentido ao lido e contribuir para a construção da história pessoal de leitor. Em grande grupo, retome a leitura, direcionando o olhar dos alunos para a multiplicidade de sentidos que um texto literário pode ter. Pergunte se gostaram do texto e questione os estudantes sobre a protagonista, o narrador, o vocabulário, a pontuação, o local onde se passa a história. Depois, explore o gênero narrativa de viagem. Peça que, em duplas, os alunos situem os movimentos espaciais e as vivências de Rita em cada lugar que visitou. Recorra ao computador ou a um globo terrestre para reconstituírem cada movimentação da personagem. Depois, converse sobre os seus achados. O resultado será uma síntese das peripécias de Rita. Pós-leitura é a resposta do aluno ao texto, ou seja, a incorporação do lido à sua realidade para ampliar seu repertório, produzir outros textos, difundir o que aprendeu ou compartilhar leituras, tarefas que ampliam o horizonte do leitor. Relacione a narrativa lida com a noção de diversidade cultural
promovendo o acolhimento e a valorização de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Debata: os modos de vida dos povos da China são diferentes dos brasileiros? Por que será? Por que é importante conhecer a vida de outros povos? A turma poderá também pesquisar a influência da imigração chinesa em algumas regiões do Brasil e apresentar seus achados em uma roda de conversa, evidenciando que esses conhecimentos favorecem a melhor compreensão do mundo e do seu lugar. Bom trabalho!